Vamos apresentar uma breve explicação sobre a manutenção da pressão arterial e seus mecanismos, além da patologia que parte da ineficácia deles, a hipertensão. Primeiramente, trataremos do sistema composto pelos tubos responsáveis por conter o sangue, o vascular. Basicamente, o sistema vascular se divide em arterial e venoso, cada um com um tipo de vaso característico, respectivamente as artérias e veias. Esses túbulos têm diferenças anatômicas e histológicas importantes. Justificando essas diferenças anatômicas, acompanham suas funcionalidades. As artérias, mais calibrosas e predominantemente com túnicas mais desenvolvidas, são preparadas para receber uma pressão maior de volumes, enquanto que as veias, mais delgadas, conseguem aportar um maior volume de líquido, porém com baixa pressão. Um conceito interessante passou a ser abordado, o de pressão no sangue ou pressão sanguínea, e mais comumente conhecida como pressão arterial. A pressão arterial é a consequência da interação de dois fatores importantes, o débito cardíaco e a resistência periférica. Define-se por débito cardíaco o volume de sangue ejetado do coração para a artéria aorta. Já a resistência periférica, como a própria nomenclatura diz, é o rigor aplicado pelos vasos sanguíneos ao sangue que passa no seu lumen, geralmente consequência dos mecanismos de controle da PA. Esses mecanismos são classificados como controle de curto prazo, neural, vasomotor e barorreflexo, e controle de longo prazo, caracterizado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ao longo desse vídeo, trataremos apenas do controle de curto prazo associado à hipertensão. Entre os mecanismos de controle de curto prazo temos, de início, o componente mais importante do sistema nervoso autônomo na regulação da circulação é certamente o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático, no entanto, contribui de modo importante para a regulação da função cardíaca. As fibras nervosas do sistema nervoso simpático inervam diversos vasos do organismo, promovendo uma alteração da complacência quanto ao volume do sangue que caminha no seu lumen, alterando um dos principais fatores da pressão arterial, a resistência periférica. Agindo em consonância com os reflexos neurais, o sistema vasomotor localizado no bulbo promove a manutenção da pressão arterial através do tono vasoconstritor, simpático, através de sinais contínuos para as fibras inervadas nos vasos, mantendo a pressão em uma constância basal e evitando as variações bruscas tão danosas para o corpo. Fechando o controle de curto prazo da pressão arterial ao sistema barorreflexo. Os barorreceptores são terminações nervosas localizadas nas paredes das artérias, principalmente em cada artéria carótida interna, na área conhecida como seio carotídeo e na parede do arco aórtico. Muito suscetíveis a mudanças no estiramento das artérias devido a grandes volemias, os barorreceptores têm ações imediatas. Ao serem estimulados pelo estiramento, sinais são enviados até o trato solitário na região bulbar do tronco encefálico, de onde são enviados sinais secundários que inibem o centro vasoconstritor e excitam o centro parasimpático. Com isso, ocorre vasodilatação e diminuição da frequência e da força de contração cardíaca, ocasionando assim a diminuição da pressão arterial até seu nível normal. Por diversos fatores, esses mecanismos podem vir a ser ineficazes na manutenção da homeostase do corpo no que se trata de pressão arterial, como pode ser encontrada na patologia isquêmica hipertensão arterial crônica. Hipertensão arterial define-se como a elevação da pressão sanguínea sistólica ou diastólica em nível basal, o que acomete as estruturas do organismo como um todo. Pressão sistólica é a força da pressão arterial nas paredes arteriais logo após a contração ventricular. Já a pressão diastólica representa a força exercida pelo sangue restante nas artérias durante o relaxamento ventricular. A hipertensão, patologia que acomete 25% da população brasileira como um todo, tem como principais causas obesidade, propensão genética e hereditária, ingesta inadequada de sódio, estresse crônico, tabagismo e etilismo em excesso.
A obesidade, o estresse crônico e o etilismo referem-se a uma maior atividade do sistema nervoso simpático, o que provoca uma cascata de reações do organismo, elevando a pressão arterial basal a níveis danosos, através de uma maior resistência periférica em vasos importantes. O sódio, cátion monovalente, tem grande capacidade de atrair um grande volume de moléculas de água consigo. A ingesta excessiva desse íon provoca um aumento da volemia sanguínea. Consequentemente, aumenta o débito cardíaco, fator central da pressão arterial, o que a desregula. Quanto ao fator hereditário, em casos nos quais os pais são hipertensos e os filhos normotensos, há uma maior chance de desenvolvimento de hipertensão, muito provavelmente devido à maior atividade do sistema nervoso simpático. Como resultado da ação crônica da hipertensão sistêmica, o organismo sofre de diversas formas, principalmente nos casos de deficiências renais. O atrito e a pressão elevada nos capilares dos néfrons provoca rupturas nas paredes das arteríolas, dando margem para proteinúria e hematúria. Nas cardiopatias, a volemia excessiva exige do músculo cardíaco uma força superior às anteriores, o que provoca uma hipertrofia nas fibras, prejudicando as tensões ventriculares. Entre outros, há também acidentes vasculares. Com base nas diretrizes da hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a classificação da pressão arterial apresenta-se da seguinte forma: normal, se a pressão sistólica estiver menor ou igual a 120 e a pressão diastólica menor ou igual a 80 mm de mercúrio. Considera-se hipertensão sistólica isolada se a pressão sistólica for maior ou igual a 140 e a pressão diastólica menor que 90 mm de mercúrio, devendo a mesma ser classificada em estágios 1, 2 e 3.